Olá, estamos iniciando mais um vídeo do minicurso História Oral, Pesquisa, Ensino e Diálogos Interdisciplinares. Eu sou o professor Evanes Brasil Júnior e é um prazer estar recebendo você aqui no nosso canal, que é dedicado ao ciclo de minicursos da Universidade Federal do Paraná, o ciclo de minicursos do Diálogos sobre História. No nosso último vídeo, nós estávamos falando sobre o projeto de pesquisa em História Oral e vamos terminar falando aqui um pouco mais sobre essa questão. E teremos, após isso, mais 2 vídeos, aliás, mais 3 vídeos. Após esse vídeo aí que eu quero terminar essa parte mais geral sobre a história oral, nós teremos um vídeo voltado para uma experiência de ensino com história oral na educação básica, um vídeo voltado para a minha pesquisa sobre a Praia de Iracema aqui em Fortaleza. Se você não é aqui de Fortaleza, você vai poder conhecer um pouco mais. E o último vídeo, que é o diálogo interdisciplinar entre história oral e políticas públicas. Então, nós paramos no último vídeo falando sobre a preparação das entrevistas. Falamos sobre preparar a entrevista, contatar o entrevistado, gravar a entrevista, transcrição, a revisão, que é algo fundamental, e o processo de análise, que é aquilo que é o que vai. Se você está realizando um projeto de pesquisa acadêmica, né, a finalidade é a análise e a tentativa de responder à questão norteadora. Então, na preparação das entrevistas, você tem que considerar o projeto de pesquisa, as questões, a questão norteadora, os objetivos. Esse projeto precisa estar muito bem claro. A partir dele, aí sim, você vai elaborar os roteiros das entrevistas. Um roteiro geral e um roteiro individual normalmente são bem interessantes. O roteiro geral com questões da temática em geral e um roteiro individual com questões que são específicas ao seu entrevistado. Normalmente, eu utilizo mesmo roteiro individual, mas tem uma série de questões gerais que vão norteando as informações que eu vou tendo sobre o entrevistado para realizar a entrevista com ele. E é importante, para elaborar esse roteiro individual, que você tenha conhecimento sobre a pessoa que você vai entrevistar. Então, no meu caso, que eu gosto muito dessa questão da rede de entrevistados, o entrevistado indica o próximo. Esse roteiro individual, para ser produzido, eu preciso ter algumas informações sobre esse entrevistado que foi indicado, né? O roteiro geral, ele já é bem comum naquelas pesquisas que você tem, que você vai realizar aquele mesmo roteiro com várias pessoas, né? Mas na pesquisa em história oral, é interessante que se considere mesmo cada pessoa, cada narrador, principalmente se a gente for dentro dessa perspectiva que eu levanto aqui, que é a perspectiva do professor Alessandro Portelli. Mas o roteiro geral, ainda assim, ele pode ser utilizado como um guia para você elaborar o seu roteiro individual. Ok? E, inclusive, como é uma empreitada que vai se modificando conforme o que você vai aprendendo sobre a sua pesquisa, o avanço da sua pesquisa, então esse roteiro geral pode até ser modificado, né, com o passar do tempo. Mas, mesmo que você modifique, é importante você preservar o roteiro geral inicial. Porque conforme vão surgindo novas questões, muitas vezes a gente vai modificando mesmo o roteiro geral, né? Mas é importante guardar, pelo menos, para você ver as questões que foram surgindo com o passar do tempo. Desculpa, gente. Então, na realização das entrevistas, é preciso ter muito cuidado com algumas questões. Primeiro, o cabeçalho da entrevista. É importante você dizer o cabeçalho da entrevista, até por uma questão de facilitar com o seu arquivo, né? Então, eu vou fazer a entrevista, Fortaleza, 27 de agosto de 2020, entrevista com o senhor fulano de tal, na sua residência, vai dizendo essa série de informações são importantes para você não perder depois, né? Tudo isso
te ajuda demais, como a gente falou. O local onde se realiza a entrevista é fundamental. O entrevistado precisa ser considerado. A narrativa, ela é única. O trabalho da memória varia conforme uma série de questões que a gente levantou. Então, esse cabeçalho da entrevista, ele tanto serve para que você organize, para você não perder o arquivo, como ele vai ter uma série de questões que são importantes também. Quando se realiza as entrevistas, você também tem que pensar questões como as perguntas. Se a pergunta ela é aberta ou se a pergunta ela é fechada. A pergunta aberta em história oral, ela é fundamental, né? Porque você não cerceia o campo de análise do seu narrador. Pergunta fechada, ela é muito complicada na história oral, né? Ela é muito comum em pesquisas que sejam aquelas pesquisas que são feitas com uma quantidade grande de pessoas, quantidade de pessoas maiores, tipo, de história oral você pode fazer 8 entrevistas, 7, às vezes, depende muito, claro, depende muito mesmo, né, precisa ter a consciência disso, mas você não realiza a mesma quantidade de entrevistas que naquelas pesquisas de opinião, que você tem um questionário padrão, com perguntas fechadas, e você sai realizando entrevistas, às vezes, com uma quantidade muito grande de pessoas que você não vai considerar as especificidades de cada uma delas, como se considera numa pesquisa com história oral. Até, gente, é importante se considerar essa questão de perguntas abertas e fechadas dentro da sua prática de história oral e dentro da sua prática cotidiana, né? Perguntas abertas e perguntas fechadas, elas diferenciam muito os diálogos, né? Você está conversando com alguém que você faz uma pergunta aberta, e eu estou fazendo esse parêntese sobre isso, porque eu sei que tem algumas pessoas que não são necessariamente da história aqui acompanhando o canal e participando do curso, mas quando você lança uma pergunta aberta, você amplia o campo de reflexão da pessoa e ela vai poder falar de uma série de questões. E a partir do que ela responde, você continua o seu diálogo. Né? Se você lança uma pergunta fechada, tá tudo bem, né? Uma pergunta fechada. Tá tudo bem. Aí fecha a resposta da pessoa. Você realiza uma pergunta que tem uma possibilidade dela realizar uma série de questões, que ela amplia a sua. Que amplia a sua capacidade de reflexão, ela vai lançar uma série de questões que você pode dar continuidade à sua conversa, ao seu diálogo. Isso é comum, inclusive, no dia a dia, né? Pensar história oral e pensar perguntas abertas e fechadas pensar, inclusive, no nosso cotidiano. O pesquisador deve se adequar ao ritmo do entrevistado, então ele deve considerar o ritmo do entrevistado, você vai percebendo, conforme vai realizando a entrevista, o ritmo em que ele fala. Se for um entrevistado que é mais velho, ele vai ter um determinado ritmo, né? Às vezes do próprio entrevistado, né? Às vezes pode até ser mais novo e ter um ritmo mais lento, ou ser mais velho e ter um ritmo acelerado, vai depender muito da pessoa, e é preciso que o pesquisador esteja atento a isso e considere o ritmo do entrevistado. Também, qual a percepção que o entrevistado tem de seu interlocutor e como isso determina a sua fala? Isso é fundamental. A percepção que o entrevistado tem de você e como que isso determina a fala dele. Você precisa considerar isso também. Como nós já falamos antes, o caderno de campo, onde você vai registrando essa série de questões que você vai colocar na transcrição. E o documento de cessão de direitos. Se você vai publicar e vai colocar o nome do entrevistado, é preciso ter o documento de cessão de direitos para que o entrevistado tenha até por uma questão de respeito, né, e de ética com a entrevista do seu entrevistado. Tratamento da entrevista. Essa parte aqui, gente, o manual de história oral da professora Verena Alberto, acho que traz detalhes interessantes, sumários e sistemáticos. É importante ter isso aqui, facilita demais por uma questão de localização e de análise. Duplicação da gravação.
pelo amor de Deus, duplique a gravação para que você não perca alguma das suas cópias, né? Se você não tem uma duplicação da gravação, você corre o risco de perder. Os cuidados com a transcrição, que nós já conversamos sobre isso, e com as notas. Transcreve e colocar essas notas para facilitar a sua análise. Lembrar sempre, gente, que a transcrição, e mesmo com as notas, ela nunca vai ser a própria narrativa que foi feita lá na hora, porque foi um momento ímpar, um momento único, que por mais que você tenha gravado, por mais que você transcreva, sempre vai ser outra coisa. Sempre que você vai ter, vai ser uma transcrição. Sempre que você vai ter, é uma gravação. Mesmo que seja uma transcrição com notas, nunca vai ser a própria narrativa do dia que você estava lá com o seu entrevistado. Não tem como ser. Ali foi uma experiência única. Entrevista em história oral. O que ela nos tem a dizer? Então, muito importante considerar as condições de sua produção, como a gente já conversou sobre isso, as condições em que ela foi produzida. Se você realiza uma entrevista utilizando um aplicativo, eu estou gravando essas aulas pelo Google Meet. Se você está realizando essa entrevista utilizando o Google Meet, eu até participei de um debate pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas em História e Culturas da UES, o DICTES. Queria aproveitar e mandar um abraço para o professor Damasceno, foi meu orientador na graduação, participou do meu exame de qualificação do mestrado, e ele lançou uma questão sobre como é que seria realizar a pesquisa de história oral através desses aplicativos. E o historiador precisa estar atento a isso, que as condições de produção influenciam sim na narrativa. Então, o que ela tem a nos dizer depende também das condições de produção. Ter sempre a consciência de que a entrevista é uma fonte intencionalmente produzida. Intencionalmente produzida a partir das questões que o historiador está levantando, até também do desejo, da vontade, do interesse do narrador em contar. É um resíduo de ação interativa. E significados atribuídos a ações e escolhas do passado são guiados por uma visão retrospectiva. É sempre importante ter isso em mente. Seja o significado atribuído a ações e às escolhas do passado, sempre é guiado por uma visão retrospectiva. E aí, na interpretação e análise das entrevistas, a gente pode pensar como documento monumento, né? Como dizia o Legoff. Pensar as condições de produção, pensar o círculo hermenêutico, porque o todo fornece sentido às partes e vice-versa. Convém ser fiel à lógica e às escolhas do entrevistado, e pensar nas questões como fato e representações. A professora Verena Albrecht gosta dessa ideia de que o trabalho com a história oral remete às representações do passado, né? Então, é sempre importante pensar essa questão das representações. Gente, é isso. Eu encerro aqui mais um vídeo. O próximo vídeo vai ser dedicado à experiência de história oral na educação básica com alunos do 6º ano. Aguardo vocês aí no próximo. Valeu, galera. Um abraço.